Oi, pessoas criativas. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma ideia para reaproveitar, sabe esses botõezinhos que a gente tem guardado por aí, que são feios, esses que a gente até mesmo recicla de alguma roupa. Então a ideia é poder reaproveitar esses botõezinhos que são feios ou que não tem os pares completos. Às vezes a gente precisa de 4, 6 iguais e não tem, né? Então tu pode reaproveitar eles e reaproveitar os retalhos de tecido para poder encapar eles e assim aplicar nas peças e ficar uma coisa bem divertida e bem diferente também e bem legal. Então, olha só a diferença. Esses aqui são os botõezinhos que estão guardados, que não estão encapados, e eles ficam assim quando estão encapados. Viu como muda, né? Bastante, principalmente dependendo do tecido que tu utilizar. Eu, nesse caso, estou utilizando retalhos de tecido, tá? Que são retalhos de tecido que eu ganhei de uma pessoa que faz fantasias. E alguns retalhos são muito pequenininhos, né? Então, não dá para fazer muita coisa. Aí eu pensei, eu não vou jogar fora os botões. E esses retalhos são tão bonitos que também não dá vontade de jogar fora. E aí eu tive a ideia de poder encapar, para poder fazer, aplicar em algumas peças, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no primeiro o que a gente pode utilizar os botões. Eu tenho aqui, por exemplo, uma variedade, né? Uns modelos de flores que eu faço, de fuxico, de crochê, que tu pode colar. Esses aqui ainda não estão colados, tá? Mas tu pode colar e fazer uma aplicação numa peça, ou fazer uma decoração. Aqui eu tenho uma outra flor que é bem maior, tá? Olha, aí tem aqui. E tu pode colar com cola quente, dependendo do tecido também, aonde tu vai aplicar. Se for numa boneca, tu pode costurar, se tu não tiver cola quente. Mas assim, com esse tecido que tem brilho, fica tão bonito, chama bem atenção. Olha, tem esse outro aqui, que é uma flor branca, simples, mas que se tu coloca um botãozinho desse, encapado com um tecido que tenha brilho, já dá um destaque, né? Então, essas flores ficam bem bonitas. E aí, tu usa a tua imaginação para poder aplicar essas flores nas tuas peças. A outra ideia onde tu pode aplicar o botão, por exemplo, aqui, eu ainda não tenho colado, tá? Ainda tá solto. E aí, eu posso colocar aqui para decorar e agregar valor na minha peça, né? Fica bem bonita, dependendo do que tu for usar, né? Tanto para decorar, como também para fazer outros tipos de trabalho, como, por exemplo, tu fazer os olhinhos dos ursinhos. Eu tenho esse ursinho aqui, gente, não tá ainda colado, que ainda tô concluindo o trabalho, né? Então, olha só, esse daqui, eu usei o botãozinho encapado na cor azul metálico para combinar com o coraçãozinho, né? Então, olha só, fica bem bonito, né? Ainda vai faltar eu colocar o narizinho, a boca. Tem esse outro coelhinho aqui, que eu já fiz numa cor que é como um verde brilhante também, né? Olha só. Então, tu pode aproveitar esses botões, encapar, fazer olhinhos, decorar as flores, decorar uma nécessaire. Aqui eu tenho alguns botões já que estão encapados de diferentes tamanhos, para vocês verem, olha, desde o pequenininho, né, que tá o outro lado. Dá para encapar desde o pequenininho até o botão bem grande. Esse tecido aqui, ele é um pouco grosso, ele é como um veludo, né, se der para vocês verem aí os detalhes, olha. Então, eu vou mostrar para vocês duas formas da gente poder encapar o botão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone Rodrigues e aqui é o meu canal de costura criativa com retalhos e trapilhos. E aproveita e já te inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. E vem aprender, vamos fazer. Os materiais que a gente vai precisar para encapar alguns retalhos. Eu, no caso aqui, vou continuar utilizando meus retalhinhos de tecido brilhoso, que eu gosto bastante, dá um destaque bem legal, né, no momento que for encapar o botão. E aqui eu vou mostrar para vocês dois modelos de botões que a gente pode encapar. Esse aqui é o plano, né, ele pode ser com enchimento ou com um retalhinho de manta. No caso aqui eu vou estar utilizando uma micropola, para poder dar um boleadinho também e ficar bem cheinho.
Esse daqui, ele já é boleado, então não vai precisar colocar nenhum enchimento, mas aí vocês vão ver também que fica bem legal. Então, o que que eu faço? Eu corto, no caso aqui eu já tenho um retalhinho cortado, que fique aproximadamente 1 centímetro a mais do tamanho do botão, tá? No caso aqui, né, que vai ficar do lado do avesso, tá? Vai ficar 1 centímetro aproximadamente a mais do tamanho do botão que tu queres encapar. Eu vou fazer uma costura tipo como a gente faz no fuxico, aqui na beirinha do círculo. E depois que eu já fiz a costura ao redor de todo o círculo, como se a gente fosse fazer um fuxico, eu venho com o lado plano, bem plano do botão, que às vezes o botão vem com esses detalhes, né? Então, eu uso o lado plano. Coloco o enchimento. No caso, se for manta ou se for micro pola, tu faz um círculo do tamanho do botão e coloca com o botão, tá? Vai ficar um sanduíche, tá? A capa, aí tem o enchimento e depois o botão. Se tu não tiver manta, nem essa micropola, tu pode colocar esse enchimento que tem para travesseiro, né? Para boneca, pode colocar aqui primeiro e depois coloca o botão, tá? Mas no caso aqui a gente vai fazer o sanduichinho com a micropola. Então, eu coloquei aqui, vou ajustando e depois eu vou fechando todo o meu círculo, o máximo que eu puder. Eu tô usando a linha dupla aqui, eu não tô usando só uma perninha, tá, gente? Porque senão tá sujeito a algum momento romper a linha. Esse tecido, ele é um pouco elástico, então, se tu for usar um tecido plano, tu corta até um pouco maior. Esses daqui, normalmente eu não costuro, eu colo eles, então, não tem problema de ficar essa aberturinha aqui, se ficar uma abertura aqui atrás, porque como eu vou colar, ele não aparece. Então, aí eu vou, de qualquer forma, vou passando a costura para fechar o máximo que eu puder, né, aqui. E dou o nó. E aí, tá pronto o meu primeiro botão. Olha, gente, fica assim. Viu como dá pra ver que ficou meio boleadinho com o enchimento? É claro, se tu quiser colocar mais enchimento, aí tem que cortar maiorzinho o círculo. Não tem problema dele ficar aberto atrás, porque como eu vou colar na peça, então não tem problema, porque não vai aparecer. Por exemplo, uma flor de fuxico, passo a cola de silicone, a quente ou a fria, e vou colar, então não vai aparecer, né, a parte de trás. Agora, a gente vai encapar esse tipo de botão aqui, que ele já é boleadinho, né? Então, eu também, esse daqui, o tecido também, ele é um pouco elástico, então, eu cortei aproximadamente 1 centímetro a mais do tamanho do botão. E, lembrando, quando for um tecido que é plano, ou seja, que não tem elástico, que é rígido, então, tem que cortar um pouco mais, tá? Então, é a mesma coisa, eu vou passar a costura ao redor, como se eu estivesse fazendo um fuxico, e depois vou fechar, vou colocar o botão dentro e fechar. Então, aqui eu já costurei, agora eu vou colocar, eu fecho um pouquinho, né, a costura, e essa parte aqui boleadinha do botão eu viro para a parte da frente. Então, eu coloco dentro do fuxico, olha só como é que ele fica, né? Então, já ficou bem justo mesmo para fechar aqui e já deixar apropriado para poder fazer o trabalho. E eu também utilizo mais esses botões para fazer os olhinhos
dos bonequinhos, para colocar em uma florzinha de fuxico que vai para uma decoração. Mas aí vai da tua ideia também, né? Da tua criatividade. Tu pode também costurar, como eu falei, né? Não é só colar, tu pode costurar. Tá? E assim ficou os nossos botões. Então, espero que tu tenha gostado da ideia. Aproveita para agregar bastante valor nos teus projetos. Olha só, assim ficam os botõezinhos. Eu gosto muito, me divirto muito fazendo esses botõezinhos aqui. Fico imaginando um bocado de coisa que eu posso fazer com eles. Olha, a diferença é bem grande, né? Como é que fica. Então, aproveita, dá teu joinha, compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!